Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Adassa e hoje eu trago para vocês essa mini bonequinha, médio 14 centímetros, toda feita à mão. Recebo muito esse pedido por pessoas que não têm máquina de costura. Essa é a Wandinha e vamos ao passo a passo. Eu vou usar tecido de algodão. Para as pernas, eu cortei 18 por 6 centímetros, para os braços 5,5 por 7,5 e para a cabeça 7 centímetros de diâmetro. Agora, eu vou dobrar assim. Da parte maior, eu dobro para dentro e depois as laterais também. Desse jeitinho que eu estou fazendo aqui. E agora eu irei enrolar. Mais apertadinho possível que você puder. Se concentre no meio, porque as pontas depois fica mais fácil de organizar. Vou prender com alguns prendedores. Primeiro eu coloco um prendedor aqui no meio. Depois eu organizo melhor aqui as pontas. Vou colocar prendedor aqui também. Pode ser alfinete. Agora eu acho o prendedor mais fácil. Agora eu irei costurar o bracinho. Eu faço a mesma coisa, tá bom? Enrolo na ponta mais comprida, eu dobro para dentro e depois as laterais. Do mesmo jeitinho que eu fiz com a perna. Vou enrolar. E agora eu irei fechar com pontinhos invisíveis. Tiro o primeiro prendedor, escondo o nozinho aqui por dentro e vou começar fazendo pontinhos invisíveis. Belisco o tecido de lá, belisco o tecido de cá. Vou fazendo isso até chegar no final da perna. Aqui em cima eu finalizo com um nozinho. Cuidado para não repuxar essa linha e a perninha não ficar curvada. Como tá ficando aqui, a minha tá ficando um pouco curvada. Tem que folgar um pouco a linha. A não ser que você queira que fique, né? E agora irei finalizar com um nozinho. Sempre deixando embutido. O bracinho irei fazer a mesma coisa que eu fiz na perninha. Vou costurar aqui com os pontinhos invisíveis.
E agora eu finalizo com o nozinho. Pronto, pernas e braços pronto. Agora eu irei fazer a saia. Eu cortei para as mangas 5 por 3,5. Aí o que eu vou fazer aqui para ficar um acabamento mais bonitinho? Eu vou pegar a fita dupla face. Assim, para a saia eu cortei 12 centímetros de diâmetro. Agora vamos voltar a manga. Vou pegar a fita dupla face e vou colocar nas pontas desse retângulo. Agora eu retiro a película e irei dobrar as pontas. Depois que eu dobro as pontas, eu vou pegar mais um pedacinho da fita dupla face e vou colocar na lateral, apenas de um lado. Você pode usar essa ideia aqui também nas perninhas e nos bracinhos, tá? Para facilitar na hora de enrolar. Agora eu irei pegar o bracinho. Vou posicionar assim, sobrando um pouco na parte do ombro e aparecendo a mãozinha. Enrola a parte que eu não dobrei e a parte que eu dobrei fica por fora, né? Que é para ficar um acabamento. E agora eu irei fazer pontinhos invisíveis. Fazer alguns pontinhos invisíveis. E agora chegando aqui na parte de cima, eu vou fechar. O ideal é que você belisque também o braço, tá certo? Que é para a manga ficar presa no bracinho. E ficou assim. A parte da saia, eu vou pegar as duas perninhas. Vou colocar bem no meio desse círculo. Encosto bem aqui na parte de cima. Puxo tudo para baixo e agora eu irei enrolar mais ou menos na cintura. Acho que eu tô enrolando uns 2 centímetros para baixo. Da parte de cima para baixo. Enrolo bem apertado e agora eu faço um ponto para segurar essa saia. E também segurar nas pernas. É sempre importante distribuir, dar uma puxadinha nessa saia que é para ficar bem uniforme, né? O franzido. Ficou assim. Agora eu vou prender os bracinhos. Vou colocar nozinho na parte de dentro para esconder, né? Aí eu venho aqui na lateral do corpinho. E vou fazer alguns pontinhos prendendo esse braço. Depois que eu prender, eu passo para o outro lado. Que é para poder prender o outro bracinho.
Agora eu irei prender o outro bracinho, também com alguns pontinhos, e finalizar com o nó. Agora eu irei pegar o tecido da cabeça, né, que é um círculo com 7 centímetros de diâmetro, e vou fazer um chuleado em toda a volta. Fiz um nó na ponta da linha. Vou fazer um fuxico. E agora eu vou colocando o enchimento e vou distribuindo aqui dentro para ficar bem uniforme. E ao mesmo tempo vou apertando, puxando a linha, até eu ver que ficou no ponto. Bem cheinha. Depois que eu encho, aí agora eu vou fazer alguns pontinhos para lá, para cá, prendendo tudo e fechando. Finalizo com um nó. Prontinho. Agora eu irei prender a cabeça no corpo. Eu vou passar 2 perninhas de linha aqui na agulha, que é para no final ficar com 4 pernas. Para ficar uma linha mais grossinha. Na parte de cima da cabeça eu entro e saio bem baixo, onde seria o pescoço. Deixo a linha sobrando lá em cima. E agora eu venho aqui na lateral do pescocinho, saio do outro lado. E volto na cabeça, próximo à outra linha que eu saí. E vou sair em cima. Saindo em cima, eu recorto a linha. Vou pegar as 2 pontas, a que eu comecei e essa agora. Vou fazer um nó, apertando, já para deixar a cabeça firme no corpo. Prontinho. Vou dar uma ajeitada. Agora vamos à gola. Eu vou pegar um pedacinho de feltro e cortei uma tirinha com meio centímetro. Vou colocar Vou passar a agulha com linha aqui e um nozinho na ponta. Vou posicionar bem no meio da frente e vou fazer a volta. Medir, agora eu corto. Agora eu vou juntar essas 2 pontinhas da frente. Para ficar a golinha. Depois que eu unir, eu vou entrar com a agulha no corpo e vou sair atrás. Fazer mais um ponto. Agora eu saio atrás na cabeça. E vou fazer um nozinho para encerrar. Agora vamos ao cabelo. Vou usar a linha molê. Estou usando 2 pontas aqui. Fazer algumas voltinhas.
Você pode usar só uma ponta também, tá? Aí aqui eu vou amarrar. Estou usando linha comum. Isso aqui é para fazer a franja. Prendi bem. Agora eu irei cortar aqui embaixo, essa argola. Agora eu vou posicionar aqui na parte de cima da cabecinha da boneca. Vejo aqui qual é o melhor lado. Vou botar esse lado maior. E vou fazer alguns pontinhos costurando na cabeça. Depois que eu costuro, eu passo também na frente para prender a franja. Depois que eu prendi a franja, agora eu vou cortar esse excesso. Tanto da parte de trás como da parte da frente. Fiz os pontinhos em cima da cabeça e fiz os pontinhos na parte da frente da franja. Ficou assim. Agora vamos ao cabelinho. Vou enrolar aqui 10 vezes, fio duplo. Se você não for usar o fio duplo, você faz 20 voltinhas, tá bom? Deixa as argolinhas aqui. Aí eu vou pegar o fio de lã e vou amarrar as extremidades. Essa. Quando eu amarrar, eu não corto o fio, tá bom? Eu deixo ele aqui pendurado, porque ele vai me servir para o acabamento do cabelo. Aqui do outro lado também amarro. E irei amarrar o meio. Esse meio você pode cortar a ponta que sobrou, tá? Agora eu irei colocar aqui em cima, se você quiser você cola, mas a minha ideia aqui é fazer sem cola. Então eu vou costurar, fazer alguns pontinhos aqui em cima. Porque eu quero que fique assim. Agora eu vou pegar as duas pontinhas que eu deixei sobrando e vou amarrar aqui atrás. Sem apertar, tá certo? É só para encostar. Você viu que encostou? Já faz o nozinho. Sem apertar. Não corta muito no pezinho não, deixa a ponta sobrando. E aqui eu puxo a lã pra frente. Ela ficou bem distribuída atrás e na parte da frente também. E irei fazer uns pontinhos para segurar. Começo aqui na lateral do rostinho e vou prendendo. Pego esses pontinhos que sobraram e vou esconder. Vou costurar logo aqui as laterais. Olha como ficou. Depois eu pego essas pontinhas que sobraram atrás e vou esconder aqui por baixo. E vou fazer uns pontinhos também para sustentar.
Já ficou pronta essa primeira parte. Agora eu irei fazer a trança. Só um fio, vou enrolar 6 vezes. Enrolei 6 vezes, que é para não ficar uma trança grossa. Vou pegar um fio e vou amarrar. Deixa a ponta sobrando. Não corta não, tá? Corta só embaixo a argola. Essa pontinha que amarrou, deixa ela pra cima. E agora eu irei fazer uma trança. Quando a trança estiver pronta, amarra. E esse fio que ficou sobrando no começo, que eu usei para amarrar a argola, fica solto, porque agora eu irei amarrar aqui no cabelo. Bem embaixo, perto da nuca, eu entro com alguma coisa que possa puxar o fio. E puxo apenas uma perninha, porque eu irei amarrar as duas fazendo um nó. Corto o excesso, está pronta a trancinha. Irei fazer do outro lado a mesma coisa. Prontinho, já fiz o outro lado e olha como ficou fofa as duas trancinhas. Agora eu irei desenhar o rostinho. Eu vou fazer um olhinho, como se ela estivesse com o olhinho fechado. Meia lua, tracinhos para ser os cílios. Estou usando a caneta Micron. E embaixo uma boquinha. Irei passar um pouco de blush. Nem precisava, né? A Wandinha é pálida. Prontinho. Assim, vamos fazer a botinha. Vou apenas pintar tinta de tecido. E ficou assim. Agora vamos fazer a mãozinha. Vou usar feltro. Irei cortar um retângulo. Você corta 1 centímetro por 1,5. Prontinho. Aqui na lateral eu vou fazer um pique para formar o dedão. E em cima eu faço outro corte. Formei o dedão. E aqui embaixo do dedão eu vou cortar na diagonal para ficar com o formato de mão. Vou cortar aqui as pontinhas para ficar um pouco arredondado. E para formar os dedinhos eu vou fazer alguns pontos com a linha da cor do tecido, do feltro.
E vou marcar os dedinhos com um ponto palito. Na verdade, eu vou fazer 2. Não, 3. Tem que ser 3. Primeiro eu faço do meio, depois eu faço os das laterais, formando os dedinhos. Sempre escondendo o nozinho embaixo, tá? E olha como ficou. Aí agora, a mãozinha tem alguns pontos pretos. Eu vou passar aqui no meio um ponto bem largo, bem comprido. Depois eu passo uns pontinhos atravessados, como se tivesse sido costurado. Tivesse costurado para fechar um corte. E na parte de cima eu também vou fazer uns pontinhos, fazer ponto caseado. Quando tiver pronto, costura aqui na cabeça. Você pode colar, né, se quiser. Eu vou fazer alguns pontinhos aqui, prendendo a mãozinha ao cabelo. Ponto caseado que eu falei, vou fazer agora na borda da mãozinha. Prontinho, gente. Esse é o resultado da mini Vandinha, toda feita à mão. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.